Boa noite, meu nome é André Ramalho, eu sou diretor da Roleshot. Estamos aqui em Guarapari para a 6ª etapa do Campeonato Capixaba. E ao meu lado aqui a gente tem o Ferraz, que representa a Rodolube, um dos patrocinadores do Campeonato Capixaba. Ao meu lado uma pessoa que, na verdade, dispensa a apresentação, né? Balbi, piloto aí de destaque a nível internacional. Renan Lobac, presidente da Federação Capixaba. E o Cisne, que também tem uma equipe no campeonato, participa aí, ajudando a gente bastante nisso. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Balbi, isso particularmente, tá? A gente viu você correndo em 2009 no AMA, Motocross, conseguiu lá um 5º lugar lá em Daytona, fantástico, sem dúvida alguma, um 4º lugar na geral, lá em Unadina. Em 2010 fez também a sua temporada e a gente sentiu a sua falta, na verdade, agora em 2011. Queria que antes de a gente começasse, né, todo esse bate-papo aqui, você comentasse um pouquinho pra gente o que houve, o que aconteceu. Bem, quero aproveitar, começar a noite aí agradecendo a Mob, a Rodolube, a oportunidade de estar de volta aí no Campeonato Capixaba depois de alguns anos e, claro, indo direto na sua pergunta, em 2011 eu não participei do AMA Motocross, eu fiquei 4, 5 anos correndo nos Estados Unidos, acabei achando uma excelente oportunidade de estar voltando para o Brasil, voltei. Fiz algumas provas em 2010 e finalmente em 2011 resolvi dedicar inteiramente ao calendário nacional, tanto foi um ano super positivo no território nacional, onde eu venci os 2 principais campeonatos, o Campeonato Brasileiro e a Superliga. E aí voltaria no início agora de 2012 para estar correndo o AMA Supercross, mas sofri uma lesão que acabou me deixando fora das pistas aí nos Estados Unidos e felizmente consegui me recuperar a tempo para estar correndo no Brasil, mas com certeza quem é fã e gosta de assistir o AMA Supercross, 2013, no início do ano, vamos estar lá novamente. Legal. Então, aproveitando, agora eu vou passar a palavra para o Ferraz, né, que é o representante da Rodolube, para conversar um pouco com você a respeito dessa parte mais técnica com relação ao óleo. A gente sabe que você usa o móvel já há bastante tempo, né? Então, Ferraz, a palavra é sua um pouco aí para você conversar um pouco sobre isso. Valeu, André, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Denilson Ferraz, trabalho pela Rodolube. Nós somos a distribuidora da Móvel, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Móvel, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Pra gente, assim, tá sem palavra para falar, tá? Mas espero que você goste aqui já conhece o estado, né? Que gosta amanhã da nossa prova. É uma prova que tá a nível aí bem superior, uma coisa bem bacana. O Renan faz uma coisa muito bacana, o campeonato tá muito legal. Falar, perguntar do óleo para você seria até covardia. Você anda já com móvel há bastante tempo, né? Pra quem está sabendo. A pergunta é simples e objetiva. O que é esse lubrificante de melhor nessa moto? O que ele tem de rendimento para você na moto? E há quanto tempo você está usando o móvel na moto? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. O prazer imenso é meu de estar aqui. É sempre bom estar podendo participar. E a Mob é um patrocinador que é muito legal, que eu gosto muito, fico muito tranquilo. Porque muitas vezes, nem sempre a gente, como piloto profissional, às vezes o pessoal de casa não entende, às vezes você tem um patrocínio que tem uma verba que é legal, mas que não é um produto que você tem confiança, que não é um produto que te traz segurança, e na Mob é o contrário. Tem anos que eu venho usando o produto móvel. Antes de ser patrocinado, a minha opção já era pelo produto móvel, pela excelente qualidade, então isso faz com que eu possa aliar as duas coisas positivas. A gente tem um bom apoio da Móvel financeiro que dê condições para que não só o Balbi, mas a equipe possa estar participando aí durante todo o ano no Brasil, e tem com certeza aí um óleo que me produz um excelente rendimento, um lubrificante que não altera, pelo contrário, ajuda no rendimento e na durabilidade. É simplesmente o fato de eu largar às vezes uma corrida na lama, onde a gente sabe que tem condições extremas, onde a moto termina sem água no radiador, mas termina a corrida. Então isso, como piloto, é sensacional saber que eu posso confiar no meu equipamento que está usando o lubrificante móvel, e como chefe de equipe, já que eu sou o chefe da equipe, é saber que no final de uma temporada a gente economizou muito de gasto com peça, com motor. Então com certeza é um patrocinador excelente, e o produto, você que está em casa pode confiar que eu assino embaixo. Bom, legal, que bom. Fico satisfeito. Fique à vontade. Até é um prazer, né, ter o Balbi aqui de volta no Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para ele é a seguinte. Ele já andou as etapas do Campeonato Capixaba, já acompanhou o Balbi há muitos anos, em etapa de brasileiro, etapa estadual,
já corri junto com ele. É isso que eu ia comentar, até dentro da pista, você estava comentando ali fora, ali nos bastidores, que você de 125, ele de 80, ele de 80 né? passou por você, ignorou e foi embora, né? Ignorou e foi embora. Pô, esse cara não respeita, mas é legal isso aí, é legal, e ele já andou em etapas aqui em Alto do Caxixe, você teve a oportunidade, já andou em Barra do Saíra, enfim. E voltou ao Espírito Santo de novo, Paulo. É um prazer ter você aqui de volta ao Espírito Santo, andando na etapa do estadual, porque você já fazia as etapas do brasileiro. Sim. Para mim é um prazer estar aqui e vou te ser bem sincero, Renan. Se eu não soubesse que o Campeonato Capixaba e a Federação tem um nível técnico bom, que tem pistas de qualidade, eu não estaria aqui. A gente vem correndo todo fim de semana, eu já vinha de 5 provas direto e louco para descansar, aí surgiu a oportunidade de estar vindo correr. Eu falei, não, eu vou porque eu sei que, além de eu estar fazendo um bom treino, estar participando de uma pista que dá condição, um campeonato bem organizado, vai ter público, sempre foi muito bem recebido, pessoal muito bacana, então assim, isso é importante e é importante às vezes também para quem está em casa, às vezes o piloto de final de semana que não consegue entender. Vai em qualquer prova, na prova local, muitas vezes não tem a federação. A importância da federação, eu tenho certeza que a parte de segurança, o Renan faz o dever de casa, ele vai estar lá fiscalizando a pista, vai estar fiscalizando se tem ambulância. E muitas vezes a gente que é piloto está preocupado realmente é colocar o capacete e acelerar. Mas muita coisa tem que acontecer antes disso. Então a federação, um bom campeonato, uma prova bem organizada, faz com que a segurança da gente piloto que está participando do esporte, que infelizmente envolve um risco alto, seja minimizado e que o show fique dentro da pista. O Balbi, a gente, vamos dizer assim, essa mesa, esse pessoal aqui, são pessoas assim... Essa mesa redonda. Não vamos falar de mesa redonda não, que parece até futebol. Não, tem nada de futebol. Não tem nada de futebol hoje. A única coisa redonda nossa é a roda. Agora a gente está com uma mesa aqui, não redonda, uma mesa, com pessoas assim influentes aqui no estado. Tem o Ferraz da Rodolúbio, tem o nosso amigo Renan, que é presidente da federação, e a gente convidou também o Sidney. O Sidney tem uma equipe no campeonato chamada Tecno Race, e o Sidney também é proprietário de oficinas mecânicas de moto. Então, Sidney, gostaria que você participasse também desse bate-papo, fazendo alguma pergunta um pouco mais técnica, a nível de mecânica. A gente fala um pouco do óleo, né? Lógico, o Balbi usa muito tempo o óleo, nunca deu problema, mas explicasse um pouco melhor essa parte de funcionamento, por que usar um óleo bom, um móvel e não usar um outro, essa parte mais técnica. Queria que você formulasse uma pergunta e falasse com ele. Perfeito. Antes eu gostaria de falar, porque falar da móvel já é um óleo que a gente utiliza bastante, e com segurança, principalmente nas motos nacionais. Que são motos que você modifica, altera a cilindrada para que ela faça algo melhor. E você tem confiabilidade no óleo que você vai colocar para poder fazer uma boa preparação e isso te dê segurança, né? Sim. Principalmente quebra e desgaste de excessivo de peças. Porque geralmente são pessoas que não têm um poder aquisitivo muito grande e não dão manutenção como o Balbi dá nas motos, no motor. Acabou a corrida, manutenção. Exatamente. Acabou a corrida, manutenção. Então a troca de óleo ela tem que ser a palavra de ordem da coisa. Correu, ou fez trilha, ou seja lá, qualquer coisa. Tem que estar renovando e trabalhar com óleo bom. É isso que nós temos feito. Entendi. Agora, em questão técnica, até como efeito de curiosidade, em quanto tempo, no caso, você troca o óleo das suas motos? A gente procura trocar com uma regularidade bastante frequente, algo em torno de 3 horas nas motos de competições. A moto de treino, a gente, por ser um óleo de qualidade, a gente vai até 6 a 8 horas, mas geralmente vamos dizer uma média de 5 horas, onde é dada a manutenção, lógico, existem casos extremos. Esse ano, por exemplo, eu participei de uma bateria do Mundial, onde foi colocado um óleo novo para largar a bateria, e a lama era tanto que a moto superaqueceu, acabou totalmente a água do radiador, e eu dei as 4 últimas voltas, eu falava, essa moto não vai terminar. Eu ouvia o motor batendo e não tinha mais nenhuma gota de água no radiador, ela começou a sair fumaça, e em algum momento meu mecânico, eu não conseguia ver, porque eu estava em cima da moto, o mecânico já tinha virado. Economiza, porque nem ele me falou que nem água, nem fumaça estava saindo mais, tinha acabado o óleo.
e eu terminei e consegui receber a bandeira de chegada. Se tivesse com óleo de má qualidade, com certeza, não chegaria até o fim. E essa resposta dele é interessante porque a troca ela tem que ser periódica, mesmo com um óleo de qualidade, ela tem que ser feita. Aquela coisa de economizar óleo, não, eu vou rodar mais um pouco, eu vou completar o óleo. Não existe. Não existe. Né? Joga o óleo é pra muito fora. mais. Desculpa, senhor, mas é muito mais barato fazer uma troca do óleo do que fazer uma troca de motor. Isso é interessante que a pessoa saiba. Ele falou numa troca de óleo de 3, 4 horas. Né? Enquanto, vamos falar, no motocross, o cara vai fazer uma corrida, ou talvez até 2 corridas com o mesmo óleo. Confiando muito na qualidade do óleo, mas que não deveria ser, deveria trocar com uma frequência maior. Existe também, só para complementar essa palavra, na parte técnica do lubrificante, como você falou, as motos, vocês mexem na moto, altera a cilindrada, altera a vazão de combustível, isso tudo altera também a viscosidade do lubrificante. Né? Então o lubrificante ele pode ter uma diluição maior de combustível no lubrificante, então vai alterar toda a propriedade do lubrificante, onde vai ter um desgaste maior naquele motor. Haja visto que o nosso lubrificante tem uma viscosidade muito grande, então ele suporta mais até chegar a essa quantidade de horas que o Bob falou. Eu presenciei essa ao vivo, tá? Eu fui ao Mundial e vi várias motos fundindo o motor e parando. Muita gente não terminou. Não terminou. Eu vi a moto do Balbi realmente passando assim, grilando, nem saindo fumaça, vai, não tem mais nada, vai apagar o motor. E outras já parando, encostando ali, agora não sei qual produto que estava usando no motor. Realmente eu presenciei essa. Agora, eu acho bastante importante, tá, Balbi? Nosso estado aqui, eu acho que do ano passado para cá, ele tem despontado como um estado com um campeonato bastante organizado. Tá? Eu acho isso graças ao Renan, sem dúvida alguma, graças à Mob, que também está patrocinando o campeonato. E voltando um pouquinho, você falando dessas corridas, né, que a gente chama de pirata, corridas bocas de porco e tudo mais. Queria que você desse, não é o final da entrevista não, tá? Mas queria que você desse um conselho para o pessoal que está começando a prática do esporte e também para o pessoal que já corre há algum tempo, né, falasse um pouquinho com relação à questão de segurança. Tanto segurança do piloto, segurança da pista, né, quesitos mínimos para você poder praticar o esporte com segurança. Eu acho que tudo começa, eu tenho muito comigo, o piloto, o atleta, ele tem que respeitar o esporte. Então eu acho que o motocross não é um esporte que pode ser levado como brincadeira. Ele levado como brincadeira pode se tornar um risco muito grande. Então aí se envolve um contexto muito grande. Por exemplo, como brincadeira, quem está levando o esporte de uma maneira que não é profissional, nem sempre vai estar usando todo o equipamento de segurança. É fundamental, é importante. São várias as dicas de segurança. Geralmente é um esporte que jovem pratica, jovem também está para balada, às vezes bebe. Tá bom, ninguém está proibido de fazer isso, mas fez isso, não vai andar de moto no dia seguinte, porque uma coisa não combina com a outra, sabe? Eu acho que tem que existir um respeito em torno do esporte, porque se você estiver bem fisicamente, se você estiver num dia inspirado, com certeza seu risco é menor. Agora, se você não estiver se sentindo bem, não tiver com equipamento bom, o risco aumenta. E lógico, entra também a condição de pista, às vezes você vai para uma prova, mas eu treino, no treino não tem ambulância, não tem nada, mas no treino você não está competindo, você não está sendo levado ao limite. Você está fazendo simplesmente um treino. Um dia de competição, onde tem várias motos, o piloto pode errar na sua frente, você cair em cima dele, o risco é muito maior. Por isso é importante estar participando de uma prova federada. A gente sabe que a federação fez o trabalho dela, que era saber se tem uma equipe médica, se tem resgate, se a pista oferece segurança suficiente. Então que fique essa mensagem para a gente estar participando das provas federadas, porque eu acho que a nossa segurança é o nosso pescoço que está na linha e com certeza. E também para não assustar quem está em casa, existe um risco, existe, mas o esporte existe também um benefício muito grande. Hoje em dia a juventude está perdida no meio de droga, no meio de bebida, e o esporte ele une a família, ele faz, quem conhece sabe, no motocross ali é o pai que está junto com o filho, é a mãe que está junto. Virou um esporte familiar. É um esporte familiar, então ainda não sou pai, mas o dia que eu for, eu prefiro muito ter o meu filho ao meu lado participando do esporte de risco e saber que ele vai estar na rua e eu não sei nem o que ele está fazendo. Vale com certeza ressaltar que, lógico, é um esporte de risco, mas acontece muito menos fatalidade dentro de uma pista do que o pessoal que anda de moto na rua.